eu clamarei ao Deus que me responde. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Derrubem os altares. Vem encaminhar a live. Quem puder encaminhar a live pra me ajudar. Enviante fogo santo. Os deuses cairão. Os deuses cairão. Caia fogo do céu, queima este altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Caia fogo do céu, queima este altar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu encaminhar minha live. Os céus estão abertos, tua glória aqui está. Sobre a tua igreja. Shabbat Shalom. Com tua Shekinah, caia fogo do céu. Hoje a gente vai falar de um tema muito bom, vocês vão gostar muito. Muitos de vocês vão se identificar. Vamos falar das câmeras da alma, os cativeiros da alma. Vai ser bom demais. Deixa o pessoal entrar em nome de Jesus. Eu já arrumei o cabelo. Acordei cedo e lavei o cabelo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Shabbat Shalom. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono, ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono. Deixa o pessoal entrar em nome de Jesus. Vamos tomar um café gordo hoje de novo. Jejum aqui. Só de comida. Palavra não. Palavra vai, ó. Vocês vão gostar demais. Vamos sugar a unção desse louvor. Presta atenção na letra. Caia fogo do céu. Aleluia, Sheila. Aleluia. Estamos com saudade de você, viu? Queima este altar e todos possam ver que Deus tem todo poder. Caia fogo do céu. Quem aí tem problema de ossos? Me conta aí. Quem tem problema nos ossos? Meus ossos dói, pastora. Pastora, eu tenho artrite, artrose, osteoporose. Me fala aí. Quero te mostrar na Bíblia por que você tem isso. Você conhece alguém, você encaminha que eu vou começar com esse manto hoje. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o
o teu lugar, ninguém. Shalom, minha linda. Ninguém tem problema de ossos aqui? Ninguém? O pessoal daqui a pouco entra. Tá todo mundo dormindo. O povo gosta de dormir até tarde. Janaína, achei que tu nem tava na live ainda, Janaína. Achei que tava dormindo. Me fala aí, quem na linhagem de vocês tem problema de ossos? Na minha família tem. Tem uma maldição aí terrível dos ossos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que eu quebrei na minha não. Mas chegou até a minha mãe. Em mim não chega. Todos têm da minha família. Começou lá no meu avô, passou para minha avó, todos os filhos da minha mãe, terminou em mim. Em mim não vai chegar, em nome de Jesus. Eu já ia orar pela Janaína. Já ia orar, falar assim, como ela tem que estar antes de mim aqui. Quem é que vai colocar a base bíblica? Ó, a Rose tá dormindo, Leane tá dormindo, Lana não tá aqui. Tem que fazer uma reunião com as obreiras. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono. Vocês sabem que esse louvor ele foi escrito em cima de Elias quando confronta os profetas de Baal. Ele matou os profetas à espada. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Ai, louvado é o nome do Senhor. Tem coisa melhor do que a gente começar o dia assim, sendo edificado pela palavra do Senhor? Caia fogo do céu, queima esse... Mas ó, deixa eu falar pra vocês, maldição é quando é uma sequência, tá? Não é um ou outro, é uma sequência. Quando você vê, minha mãe morreu com câncer, meu tio morre de câncer, meu filho morre de câncer, isso é uma sequência de maldição, tá? Tem pessoas que têm maldição na área do vício. O avô bebe, o pai bebe, o marido bebe, o filho bebe. São uma sequência de maldição. Senão vocês vão achar que nem uma pessoa tem, todo mundo tem. Não, é quando é um ciclo repetitivo. Tá? Alguém tem que se levantar para quebrar isso. Em nome de Jesus. Vamos começar? Vamos começar. Eu vou orar no final. Vou orar no final. Tá? Vamos lá? Quem puder colocar a base bíblica. Eu ia começar com Isaías, mas Deus falou assim, não, começa em Salmos 32. Anota aí, por favor. Vamos lá. Salmos 32. Salmos 32, versículo do 3 ao 5. Vai ser manto hoje. Vamos começar. Em nome de Jesus, quero falar hoje das câmeras da alma. A gente vai entrar em alguns cativeiros e vamos falar também um pouquinho de maldição hereditária. Não é o tema, mas eu quero que vocês aprendam um pouquinho. Obrigado, Bia. Ó, a Janaína vai perder o posto. A Bia que vai entrar agora como moderadora aqui e vai ficar, porque a Janaína tá dormindo. Foi tomar café, a Janaína. Certeza. Vamos lá, ó.
Salmos 32, do 3 ao 5 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu falei para vocês que a maioria das pessoas, infelizmente, elas estão debaixo de decreto do próprio Deus, tá? E quem chegou no meu ministério vai parar de ficar culpando Satanás o tempo todo. Porque Satanás, queridos, ele só toca em você quando você abre uma portinha para ele entrar. Enquanto você não abre essa porta, Deus está te protegendo. Ele não pode te tocar. Ele não tem como te tocar, porque ele precisa de um pecado, uma transgressão, uma iniquidade. Algo que abra para ele poder começar a entrar na sua vida, tá? Então aqui tem um versículo claro que o próprio Deus está dizendo aqui, ó. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em constantes gemidos. O que dói, querido, nos ossos da pessoa, né? O que dói? Quando a pessoa tem artrite, artrose, osteoporose, esse monte de doença que a pessoa geme, não aguenta de dor. Os ossos ficam o quê? Não fica todo furadinho por dentro? Ficam todos furadinhos por dentro? Aqui, queridos, é uma pessoa que não confessou o pecado. Sabe aquele pecado de estimação que eu já falei? Que tem pessoas que têm o pecado, não conseguem pronunciar, falar para se desligar do mundo espiritual e fica ali. Enquanto ele não confessa os pecados, a Bíblia diz que o próprio Deus deixou a pessoa sofrer, os ossos vão secando. Lembra que eu falei para quem já está comigo? Em Joel, a Bíblia diz que Deus vai derramar unção sobre toda a carne, tá? Sobre nossa carne. E a unção se aloja nos ossos, tá? O poder que você carrega, a unção, a autoridade para expulsar demônio vem no nome de Jesus. Mas você tem um poder, desculpa. A Bíblia diz que nós temos poder, nós carregamos poder para pisar em serpentes e escorpiões. E esse poder, ele se aloja nos seus ossos. Pensa aí uns ossos que estão doendo, quebrados, cheios de furos. Como que a unção vai penetrar ali? Porque aos olhos do Senhor, quando os ossos estão furados, quando os ossos já estão desse jeito aqui que está falando, não tem como a unção penetrar. Precisa primeiro confessar os pecados para você poder ser curada. E aí Deus está dizendo aqui ainda, ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sabe o que é iniquidade? É a cegueira espiritual. São as pessoas que não enxergam. Sabe quando vive numa cegueira constante? Você mostra na Bíblia, você explica, mas ela não crê. Ela tem uma testa de ferro. Isso se chama cegueira espiritual, tá? Então, enquanto ela não confessa a iniquidade, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Tem pessoas que escondem, né, os pecados do Senhor. Eu falei, dê nome ao seu pecado. Caim, Deus chegou em Caim e perguntou para Caim, o que você fez com o teu irmão? Ele queria que ele confessasse o pecado, dissesse o que ele fez. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Então, tá falando aqui, quando você confessa para o Senhor as transgressões, tá? Transgressões é o quê, queridos? É tudo aquilo que você já aprendeu que não pode fazer, mas você voltou lá e fez. Pastor, eu me desviei da palavra. Pastor, eu fiquei fraca na fé, eu estava aqui firme com Deus, mas eu acabei transgredindo. Eu voltei para o mundo e lá no mundo eu traí a pessoa com quem eu tô. Lá no mundo eu roubei, lá no mundo eu fofoquei, lá no mundo eu tive vícios. Tudo aí se chama transgressão. Porque quando você tá limpa, Deus já limpou isso aí de você. O que Deus diz? Eu lancei seus pecados no mar do esquecimento. Vá e não peques mais. E a partir do momento que você se desvia da rota de Deus, você transgride. Isso entristece o coração de Deus. Então você faz o quê? Abre uma legalidade no mundo espiritual para os ossos gemerem de dia e de noite, tá? Então hoje você vai entender que muitas pessoas, inclusive da sua família, estão com pecadinhos ocultos, guardados, né? Aquele pecadinho que eu não conto. Esse aqui não dá para falar não, porque se eu falar esse aqui vai trazer muitos problemas para mim. Então eu quero que você entenda, tá?
que os pecados precisam vir para fora, mesmo que seja uma podridão imensa. Eu falei para você que Deus, quando você fala, ele já lançou no mar do esquecimento, ele nem lembra mais. Mas você escondendo, fica de dia e de noite ali e vai trazer maldição de artrite, artrose, osteoporose, essas doenças de ossos. Eu estou falando para você da minha família. A minha família carrega esse histórico. Vem da linhagem do bisavô, chega no avô, passou pela minha mãe, passou pelas minhas tias, todos têm problema de ossos e é dores terríveis. Quando eu entendi do mundo espiritual, eu falei, não, 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 em mim vai acabar. Chegou até aqui, até daqui não passa. E eu fui lá e fiz o quê? Eu confessei a podridão. Eu fui na minha pastora e falei tudo que estava engasgado. Então, nós precisamos tirar, como eu falei, as procurações e parar de ficar toda hora achando que é diabo. O diabo, querido, pior diabo é a sua mente. Pior diabo é a sua língua. Por isso que você precisa, em nome de Jesus, dominar essa arma aqui que você tem. Quanto mais você usar ela contra você, mais legalidade você dá. E o próprio Deus permite acontecer as coisas, tá? Ele permite, ele não queria que nós passássemos por nada disso. Tá? Ele não queria, ele queria que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de entender a palavra, fica toda hora fazendo o errado e culpando Satanás, e Satanás tá rindo aí do teu lado, tá? Porque nem tudo é ele. Ele entra na sua vida quando você abre uma porta, e aí ele entra, ele faz mesmo, aí ele entra com possessão demoníaca, ele prende a sua mente, ele traz doenças, mas até então, quem foi que abriu para ele? Quem foi que abriu a porta? Maldição sem causa não prospera. Tem que ter uma porta, tá? Então, quando você aprende de portas, de tudo do mundo espiritual, você fica menos vulnerável. Você fica mais blindada. Porque você entende e fala assim, não, eu não posso. Eu já aprendi. Eu não posso fazer isso. Vai abrir legalidade, o inimigo vai entrar. E o próprio Deus vai permitir, tá? Vamos falar das câmeras da alma. As câmeras da alma, queridos, são compartimentos internos que nós temos aqui, ó, tá? Eu quero que você entenda. Você tem uma alma que simboliza uma casa, tá? Deus, ele não olha para Talita e vê a Talita. Deus olha e vê uma casa. E ele precisa ver essa casa adornada, bonita, cheirosa, perfumada, né? Os cômodos todos limpos. E na cura interior a gente entra nisso e na área sexual também. Nós temos vários quartos, várias salas para você entender. Existe a sala da paternidade, existe a sala da maternidade, dos traumas, do abuso sexual, da pedofilia, do aborto, tudo isso está aqui dentro. E aqui dentro de cada sala tem uma câmera que está te vigiando. Essa câmera, querido, precisa ser reprogramada. Tem que pegar ela, limpar ela para ela voltar e tá zerada para começar uma nova história. E muitas pessoas não fez essa limpeza das câmeras da sua alma. E ali tem muitos traumas, tem muitas dores que está te aprisionando, tá? Então as câmeras da alma precisa hoje passar por um processo de limpeza, tá? Ela ficar zerada para quando você começar a sua nova história, ela começar a filmar uma história bonita, uma história limpa. Vou deixar salva, tá? Eu tô com o cabelo arrumado, vou deixar salva, tá? Então, preste atenção. O que é um cativeiro, né? Quando a gente fala cativeiro tá em Isaías, pessoas aprisionadas, cativas, oprimidas, tá? São as câmeras da alma. É um lugar de aprisionamento, tá? É uma cadeia. E toda cadeia, quem já tá comigo sabe, tem um carcereiro. Esse carcereiro, querido, ele tem uma chave. Ele tem uma chave e quem tá ali é um demônio, tá? Por quê? Como eu falei pra você, nem todo mundo manifesta babando, gritando, tá? Ali é possessão demoníaca, é uma parte mais profunda. Mas muitas pessoas têm demônio alojado porque tem sentimentos que alimentam eles. E quando tem sentimentos que alimentam eles ficam ali, acoplados na sua alma. O demônio, querido, ele não fica no seu espírito. Seu espírito, ele é incorruptível, ele não peca, ele é um pedacinho de Deus. Então, ele não se aloja no espírito, ele se aloja na sua alma. E vamos supor que ele fica ali colado na sua alma. E aí a pessoa não libera o perdão, ele se alimenta um pouquinho. A
Pessoa tem mágoa, ele alimenta um pouquinho. Pessoa tem raiva, ele alimenta mais um pouquinho. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que essa live vai abrir a visão de muita pessoa que eu tô sentindo dor de cabeça. Eu já comecei a sentir dor de cabeça e eu não estava. E eu sei que quando a gente começa a abrir a visão espiritual das pessoas, como eu falei, batalha espiritual, querida, em alto nível, é conhecimento. É você aprender. Isso é batalha espiritual em alto nível. Quando a gente fala assim, você precisa aprender para você, né, ter autoridade. É isso aqui que eu tô te passando. São códigos, são estudos mais aprofundados, tá? Então eu já senti, em nome de Jesus, vai passar, que eu sei que é um peso. Algumas pessoas hoje com certeza vai ser liberta nessa área, porque vai abrir um pouco mais a visão. Então hoje você vai entender. Se você tá presa nesse cativeiro por algum sintoma, algum trauma, alguma frustração, tem um demônio que tá na porta e ele tem uma chave e de vez em quando ele abre a cela e te bate. Ele vai lá e te bate. Aí ele faz o quê? Ele traz as suas dores pra fora. Aí as suas dores, quando ele te bateu lá dentro do cativeiro, essa dor, ela transpassa pra onde? Pro físico. Né? Ele vai lá no sentimento exatamente onde você está frustrada. Vamos supor que você precisa liberar perdão para sua mãe. Sua mãe te abandonou, sua mãe foi embora e você tem esse sentimento guardado aí dentro. E você não foi liberta, tá? Você foi salva, como eu falei. Aceitou Jesus, tem direito à salvação, amém. Mas estou falando de libertação. Você não foi liberta nessa área. E de vez em quando você fica ali. Gente, eu não vou responder nada agora. De sonho também não, senão eu vou perder o foco, tá? Eu até falei já na live, não dá pra responder, porque senão a gente perde o foco. E o que acontece? Quando você alimenta esse sentimento, porque você não é tratada, não é curada, essa dor vai sair pro físico. E você vai apresentar de algumas formas essas dores. Tá? Pode ser uma enxaqueca crônica, pode ser uma fibromialgia, pode ser uma dor de estômago, tá? Eu esqueci, como é que fala? Gastrite nervosa. Alguma coisa o seu corpo vai dar sinais que a sua alma está gritando, ela está apanhando lá dentro. Então, muitas pessoas, elas têm doenças hoje no físico e quando você trata na cura interior, ela se desliga porque era algo espiritual. E lembra que eu falei pra vocês, você só cura uma pessoa quando você é totalmente curada. Não tem como você colocar a mão no problema de uma pessoa se você não é restaurada, se você não tá 100% curada. Como que você vai ajudar um casamento se você ainda tem áreas no seu casamento que você não perdoou, que você não passou por cima das dores, que vira e mexe você tá sofrendo? Não tem como, tá? Você vai fazer o quê? Você vai sangrar em cima de outras pessoas e não é o foco. O que mais passou pela minha vida foram pessoas com problemas no casamento e vieram de outras pessoas frustradas. E elas falavam assim, larga, vai dar nada não isso aí. Cai fora, não, faz pior. Gente, isso aí é uma pessoa que tem muitos traumas, é uma pessoa que não é curada. Deus, ele é a favor do casamento, queridos. Deus, ele é a favor da sua família. Não pode abrir mão do seu casamento por qualquer coisa. As pessoas que abrem mão do casamento, eu vou continuar rebatendo, são pessoas fracas. Fracas espiritualmente, não pode. Lute pelo seu casamento, você vai ver que a maioria das pessoas, elas têm um sonho na vida. Elas começam criança, vai para adolescência, arrumam um namoradinho, mas dentro da pessoa o sentimento é de construir uma família. A pessoa, queridos, elas precisam constituir uma família. Nós vivemos para ter isso. E quando você constitui a sua, você é a primeira a abrir mão. Não, quero outro. Aí botaram na sua cabeça que vai vir um príncipe encantado. Não, vai vir outro. Que ele não tem príncipe encantado. É mentira. É mentira. Pague preço pela pessoa que está do seu lado. Deus vai transformar. Ele tem poder. Por que ele tem poder para transformar na vida de B e na vida de C, não? Por quê? Porque talvez, querido, você não esteja firme na palavra. Porque você seja fraca espiritualmente. Pessoa fraca espiritualmente não rompe mesmo. Vive estacionado, aí muda, ela acha que ela vai mudar de pessoa e o problema muda, vai vir outro problema. Porque Deus, ele vai forjar você. Ele quer que você tenha autoridade, que você seja firme na palavra, que você tenha constância. Então os problemas que ele só vai mudando de posição. Ah, mas um bebia, mas outro chegou um narcisista. E assim vai continuando o seu problema. Então você precisa, em nome de Jesus, lutar. Força espiritual, jejua, paga preço, se separa.
faz propósito, faz renúncia, Deus ele vai abrir o céu. Agora sim, querido, na primeira prova a pessoa larga o barco, aí põe a culpa em Deus ainda. Tô esperando em Deus. Agora eu abri mão daqui, não era de Deus, aí abri mão. E eu vou falar uma coisa que virou uma chave na minha vida, eu ouvi da Camila Barros. Uma vez eu ouvi da Camila Barros, eu queria me separar, tá? Também fui muito traída, meu marido me traiu muito. E eu queria me separar, cheia de dor, cheia de trauma. E um dia ela falou ela falou assim, olha, no céu não tem lixão de oração. Tudo que você ora, todas as orações, sobe como cheiro suave no trono de Deus. E ali tem um odre, que são suas lágrimas. Quando você vai para o seu secreto e você chora para Deus, você fala, eu não aguento mais, eu estou desesperada, muda meu cativeiro, o Senhor transforma. Mas não é transforma aquela vida, me transforma. Me dá força espiritual para eu aguentar, para o Senhor me preparar nesse deserto, para quando chegar minha bênção eu estar cheio do Espírito Santo. Então, queridos, quando você vai orando, esse odre vai se alargando no céu. E ela explicou um dia uma coisa que virou uma chave. Ela falou assim, você ora 20 anos por uma pessoa. 20 anos você está orando. Aí você cansou. Cansei, eu acho que esse homem realmente não muda. Tô abrindo mão. Eu me separei, tô dando o alvará, você tá livre. Aí, queridos, 20 anos você orou pelaquela pessoa. O de repente de Deus vai chegar, porque chega. No céu chegou as orações. Aí vamos supor que daqui a um ano esse homem está restaurado por todas as orações que você fez. E aí o que acontece? Chega uma irmãzinha da igreja, da sua mesma igreja. E aí ela chega lá esperando o varão, ela também está orando. Aí Deus apresenta o seu ex-marido, mas agora ele está na presença, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e agora ele está preparado para ter aquela esposa. E aí aquela irmãzinha pega aquele presente de Deus. E aí você está sentada e você fala assim, como assim? Eu orei, Deus não fez nada no tempo e agora chegou alguém, pegou minha bênção. Aí sabe o que acontece? Você fica frustrada quando você vê a sua bênção na mão de outra. Mas não foi pela oração da irmãzinha, foi as suas orações que subiu no céu. E aí você abriu mão, porque você não sabe a hora que Deus vai fazer. Você não sabe a hora que Deus vai tratar, como ele vai fazer. E aí, por ser fraca espiritualmente, porque aqui você vai tomar um chicote de Deus, viu? As minhas lives é chicote. Fraca espiritualmente, você abre mão da sua promessa, da sua bênção. E alguém que chegou naquele exato momento, pegou. E aí toda a sua bênção que foi gerada em cima de muito suor, de muito sangue derramado, de muita oração, de lágrimas, foi lá para outra pessoa. E aquela pessoa vai postar nas redes sociais assim, presente de Deus. Deus abençoa mesmo seus filhos. E você vai viver frustrada dentro de um cativeiro. Você vai ficar lá dentro do cativeiro, porque você abriu mão do seu maior patrimônio, da sua família. Então, queridos, tem coisas que Deus ele vai forjar você, ele vai te preparar para quando ele te der essa bênção, você ter um alicerce, tá? É muito difícil esperar. O tempo da espera, queridos, é o tempo que Deus tá te limpando. Eu falei para você como que o Espírito Santo mora dentro da gente, se ele tá vendo que tem várias áreas que precisa de limpeza, uma faxina espiritual. Deus, ele é santo. Queridos, o Espírito Santo é uma santidade. E eu vou entregar algo aqui que não tá, mas vai abrir a visão de vocês. Preste atenção. Por que a Bíblia fala assim, Não entristeçais o Espírito Santo e não blasfeme contra o Espírito Santo, porque não tem perdão. Tá? Quando fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu quero que você entenda para você também parar de julgar as pessoas, tá? Eu falei para vocês, tem que encaminhar. Eu peço para quem tá aqui, encaminha a live, porque o Instagram não entrega. E dependendo do tema, eu falei pior ainda, tá? Então, quem puder, encaminha a live, por favor. Preste atenção no que eu vou falar. Uma pessoa que ela é ímpia, tá? Que ela não lê Bíblia, ela só sabe quem é Deus porque ouviu falar, não tem experiências, não tem nada. Vamos supor que ela olha pra minha vida, vou dar um exemplo meu e falar assim, tem Espírito Santo nela, não. Não é Deus que usa aquela menina, não. Deixa eu falar uma coisa pra você, ele não tá debaixo desse jugo, tá? Ele não tá blasfemando contra o Espírito Santo, ele nem conhece o Espírito Santo, o Espírito Santo nem foi morar dentro dele. Agora sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é para quem já viveu nesse lugar. É quem já conhece, é quem já frequentou culto, é quem já recebeu batismo, é quem já leu Bíblia. E aí olha a pessoa que tá ali pregando, olha a pessoa que tá trazendo a palavra e fala assim, não tem não. Não, ali Espírito Santo não, espírito de confusão.
Não. Ali é uma blasfêmia, tá? Porque você precisa ter discernimento de espírito. Cuidado quando julgar uma pessoa que tem patente. Eu já falei pra vocês, traz maldição. É melhor você não julgar, ficar calada, pedir perdão pra Deus e falar assim, eu tô com um problema interno aqui, que eu tô achando, tem algo aqui em mim que não tá se encaixando com o que aquela pessoa tá trazendo. Mas eu não quero tocar, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Se é espírito de engano, se é espírito de adivinhação. Se Deus falar que é espírito de adivinhação, não toca. Só para de assistir. Tá tudo bem. Só para de assistir. Agora não fica tocando na pessoa. Vai trazer maldição. Vamos lá voltar para a blasfêmia do Espírito Santo. Olha só como a Bíblia é um livro de revelação. Eu estava lendo a Bíblia ontem, Deus trouxe 2 revelações para mim. Desceu do trono, assim, ó. Eu estava lendo Gênesis de novo. Eu já tinha lido, mas Deus sempre traz algo porque você vai ter um conhecimento diferente conforme você vai estudando. O que aconteceu? Deus, ele, lá no Antigo Testamento, ele veio no Jardim do Éden, que eu li que a minha Bíblia fala que ele caminhava, então ele era uma pessoa que ele caminhava e ele falava com Adão, tá? Todo dia às 6 da tarde, na viração do dia. O que aconteceu? O povo blasfemou. Você vê no Antigo Testamento que o povo pecou contra Deus, né? Aí o que ele fez? Tá tudo bem. Eu vou dar uma segunda chance. Eu vou mandar o meu filho. Aí Jesus vem em carne de novo. E o povo fez o quê, queridos, no Novo Testamento? Blasfemou contra Cristo. Não, esse aí, espírito do Beelzebub que tá trabalhando sobre a vida dele. Milagre é Beelzebub que tá fazendo. Os próprios discípulos, eles nem acreditavam muito no que Deus carregava, que Jesus carregava. Você vê que Pedro negou Jesus, vendo um monte de milagre. Se você estudar bem, eles tinham dificuldade, Tomé era incrédulo. Então fizeram o quê? Blasfemaram contra Cristo. Aí Deus, misericordioso, de novo, querido, de novo a misericórdia de Deus, o amor dele é tão grande por mim e por você que ele fala assim, tá bom, agora eu vou mandar o Espírito Santo. Agora, queridos, acabou, findou, o juízo chegou pra gente. Por quê? Deus veio em carne, ele permitiu blasfemar. Jesus veio em carne, Deus permitiu blasfemar também. Aí ele mandou o Espírito. O Espírito Santo não vem em carne mais. O Espírito Santo, ele é Espírito. Então acabou, é o fim da linha pra gente. Não blasfeme contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não entristeçais o Espírito Santo, não tem perdão. Então aqui, queridos, tem uma chave para você. Deus, ele levantou, várias vezes ele te deu oportunidade de não blasfemar, como deu para muitos na Bíblia. Muitas pessoas tinham oportunidades. Você tem oportunidade todo dia, mas você decide errar. Você decide fraquejar. Culpa as pessoas. Eu não consigo, pastora. Eu não tenho vontade de orar. Eu estou fraco espiritualmente, querido. Se agarre em alguém que tem aí. Se agarra numa pessoa que já está um pouco mais à frente. Estuda um pouco. Se disponibiliza. O próprio Deus vai começar a descer óleo, unção na sua vida para você ter ânimo para buscar Ele, tá? Então, queridos, em nome de Jesus hoje, eu trouxe isso da blasfêmia porque Deus mandou falar agora. Não é o tema, mas alguém precisava ouvir. Então, cuidado quando blasfemar contra o Espírito Santo. Isso aqui eu estou falando com crente, com cristão. Não estou falando com ímpio. Ímpio não está debaixo desse julgamento, eles nunca nem leu Bíblia. Queridos, o ímpio nunca nem abriu, eles devem ter, como eu falei para você, o Salmo 91 aberto dentro da casa, mas nem lê. Às vezes ele tem a Bíblia, mas não lê. Então como é que ele vai saber quem é Deus? Se para você saber quem é Deus, você tem que ler a Bíblia. Para você conhecer o teu pai, você tem que entender as Escrituras. Então, queridos, o ímpio não está debaixo desse jugo. Quem está é os cristãos, que já pisou no santo do santo, já teve experiência, já teve oportunidade, mesmo assim decidiu blasfemar. Então, cuidado, cuidado. É um alerta de Deus nesta live, para quem precisa ouvir, tá? Vamos voltar pro tema. Vocês estão de jejum? Vocês estão de jejum aí, só vai ficar, né, fortalecido quem jejua. Você tem que jejuar, viu? O jejum, ainda mais na parte da manhã. Ele, ó, alimenta teu espírito, viu? Seu espírito fica cheio. Vamos lá, ó. Então tem pessoas, queridos, que a alma, ela fica aprisionada. Ela fica aprisionada no cativeiro durante anos. Inclusive, querido, uma vida inteira, tá? Tem pessoas que ficam aprisionadas uma vida toda e fica culpando Satanás. E não é não, tá?
Olha aí, ó, que bênção o povo jejuando. Louvado seja o nome do Senhor. E quem for fazer o restauração sexual vai ter que jejuar, viu, gente? Tem que jejuar. A gente vai mexer em várias áreas ali que é bom você estar jejuando. Depois eu vou falar no grupo. Então, vamos lá. Ó. Sua alma vive aprisionada. Enquanto ela está aprisionada, o seu corpo vai apresentar dores, sintomas no físico, tá? E eu quero que você entenda, ó, existem pessoas que não operam no reino do espírito. Elas operam somente nos dons, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando Deus dá um dom, ele não toma mais. Ah, Deus deu o dom de revelação, né? Desculpa. Deus deu o dom de revelação. Ele não tira. A pessoa continua manifestando aquele dom. Ela fala coisa do seu oculto, do escondido, vai entregando. Deus, ele não tira. Mas às vezes não está a nuvem mais. A nuvem para estar sobre a pessoa precisa de santidade. Tem um cabelo meu aqui me deixando irritada no meu nariz. A nuvem precisa de santidade. E dom, querido, dom, ele dá para quem busca. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Quando ela se abre, ele derrama. Ele tem prazer de derramar. Por isso que eu falei para você, tudo no mundo espiritual tem que pagar um preço. Meu amor acordou, Pipi. Quietinho, tá? Mamãe já vai terminar. Tudo no mundo espiritual tem que pagar preço. De graça é só a salvação. Se você quer dom, tem que pagar preço, tá? Se você quer receber mais de Deus, tem que mortificar essa carne. Já é um preço que você está pagando. Quando você não come, matando a sua carne, né? Para alimentar o seu espírito. Então, tudo é pago no mundo espiritual, tá? Esse negócio de você ficar aí sem jejuar, sem renunciar, sem fazer um voto, querido, isso daí você precisa alimentar o espírito, trazer o céu para a terra. Tem que rasgar a cortina. Tem um lençol que tá aqui, ó, sobre nossas vidas, que você que rasga ele para trazer as bênçãos para a terra. Então, isso é gerado através de muito sacrifício, tá? Outra coisa aqui, ó, Jesus entrou em uma prisão física. Ó, Jesus nunca entrou numa prisão física. Você vai ver na Bíblia que Jesus ele ia libertar pessoas, mas ele não entrava dentro de uma cadeia. Ele não entrava dentro de uma prisão. Ele libertava as pessoas com palavras e a maioria são pessoas aprisionadas, né? Por traumas, como eu falei, por dores. Pessoas com possessão demoníaca, que ele ia lá e tirava o demônio, expulsava, a pessoa voltava. O maior exemplo é uma das filhas de Abraão, né? Da descendência, que ela carregava um demônio alojado na coluna e ela entrava e saía de ministérios e os religiosos, os fariseus, hipócritas, eles nunca viram. E nos dias de hoje não é diferente. Tem muitas pessoas sem visão espiritual. Tem pessoas que não têm visão aberta, visão espiritual do que é as maldições. E a pessoa está carregando dores no físico, que é um demônio que está alojado. E Jesus foi lá e tirou. Curou aquela mulher no sábado. E o povo ainda pegou no pé de Jesus. Não pode fazer isso no sábado. Está contra a lei de Moisés. Deus falou, o valor de uma alma não está estipulado em dias, querido. Você vai deixar de abençoar uma pessoa, de orar por uma pessoa por causa de um dia que não, tá errado. Então Jesus já veio ali quebrando protocolo. Ele vinha ali mostrando que não, que ele era o doutor da lei, que ele era o sumo sacerdote, que ele fazia sim milagres, tá? Então, tem pessoas, queridos, que está presa em cativeiro, que o próprio Jesus, ele vai dar unção para você, que está lá em Isaías e está em Lucas. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ungiu é unção, é um poder que ele derrama uma graça sobre a sua vida para você ir lá e libertar pessoas que estão aprisionadas na alma. Tá? Pastora, como essa unção? É a unção de cura interior. E você precisa ter esse dom que vem através dos dons da cura. Por que nós falamos dons no plural? Porque não é só a cura física. Não é só uma cura que você ora ali por enxaqueca, por isso, por aquilo. Tem as curas da alma. Tem muitas dores que pessoas carregam e precisa dessa cura. Então, é dons de cura que a gente fala, tá? No plural. E tem pessoas que precisam ter essa unção que vem do próprio Deus para poder você ser curada primeiro. Não adianta você ir tentar curar uma pessoa que você ainda tem uma fragilidade. Você não vai curar ninguém, como eu falei. Uma hora ou outra você vai soltar, você vai derramar o sangue na vida daquela pessoa. Então você precisa, em nome de Jesus, ser curada, tratada, buscar essa unção para você, transferir para o próximo e tirar aquela pessoa do cativeiro, tá? Vamos lá, Deixa eu ver aqui o que mais. Uma parte da nossa alma é mantida
está aprisionada principalmente por causa dos pecados recorrentes, doenças, medos e dores. Então você vai começar a identificar que muitos dos seus problemas estão aí hoje por conta de pecados recorrentes o tempo todo. E eu não estou falando de pecadinho, eu pensei, logo eu me arrependi. Não, eu estou falando de você já entender que não pode adulterar e adultera. Eu estou falando de você não pode se masturbar e se masturba. Eu estou falando para você não ver perversidade sexual e você vê. Esse negócio das mulheres hoje em dia, tá usando objeto sexual que vem de sex shop, isso é legalidade. Chama demônios da área da perversidade sexual, não pode. Não tem isso na Bíblia, não tá lá. Tá? No seminário eu vou entrar com mais profundidade. Não pode. Então muitas pessoas já aprendeu e infelizmente ainda traz essa mistura para o ambiente cristão, tá? Para o seu leito ali, onde você tem uma aliança com seu esposo, tá? Tá trazendo o quê? Demônio ali para dentro. E muitas vezes não é o marido que tá trazendo, é a própria mulher, né? Fantasia. Que negócio é esse de fantasia? Tá estimulando o homem a pensar no quê? Me explica. Aí você coloca uma fantasia, né, de enfermeira. O homem está imaginando uma enfermeira. Aí no outro dia, Satanás tocou nele, ele vai parar no hospital. Aí ele vê uma enfermeira, aquela bonitona, tá, querida? Aquela bonitona. Aí ele começa a imaginar, desejar, porque um dia anterior a própria mulher dele incitou ele aquilo. Então para com isso, você está abrindo porta. Não pode. Seu marido ele tem que te olhar e te desejar do jeito que você vê ao mundo. Coloca uma lingerie. Põe, faz parte. Como eu falei, faz uma marquinha aí de fita pro seu marido. Agora esse negócio de ficar colocando fantasia? Que é isso? Diabo no couro? Esse negócio de trazer objeto sexual? Isso vai acabar com o teu casamento. E nem é o marido, é você que tá trazendo. Não pode não, crente não pode nada. Querido, crente não pode nada. Quem falou isso mentiu. O crente não pode nada. O crente é mais não que sim. Nós temos uma vida kadosh, nós temos uma vida santificada. Como que a nuvem está sobre a vida de uma pessoa que de madrugada ela ficou incitando o marido a pisar no lugar errado? Ela ficou incitando o marido a pensar em outra pessoa. Tá errado, tá? Não pode. É igual esse negócio de cristão beber vinho. Que diabo no couro? Vai se tratar desse demônio do vício. Eu falei para você, diabo não precisa de porta não, precisa de uma gota. Na hora que o cristão bebeu aquela tacinha do vinho, que autoridade, querido, que ele tem para expulsar um demônio da área do vício. Ele é o primeiro, querido, a te chicotear. Ele vai olhar e vai falar assim, tu nem é liberta nessa área, tu foi alimentar tua carne que é podre, tua carne ainda governa, querido. O seu espírito, a sua alma tem poder sobre o seu espírito. Então não tem como. Pessoa para expulsar demônio, que ele tem que ter autoridade. O demônio tem que olhar para você e falar assim, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela está separada. Agora uma pessoa que aprendeu tudo, como eu falei, e para infelizmente agradar pessoas, que você prefere desagradar a Deus e agradar pessoas, está fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada, não pode. Ah, mas meu marido falou que se eu não fizer sexo anal, ele vai separar. Querido, ore ao Senhor, Senhor, amarra esses demônios do couro do meu marido. Senhor, trata com ele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que esse demônio esteja amarrado na hora que eu tenho relação sexual. Deus, ele amarra os demônios, deixa ele do lado de fora. Agora vai se corromper. Agora você vai lá agradar a carne para depois os demônios entrar e tá te perturbando. Querido, nós estamos no mês de Lilith. Ó, fugiu tudo. Tá vendo como Deus é? A gente traz um estudo e Deus traz outro. Nós entramos no mês de Tamuz. O mês de Tamuz, querido, tem as festas juninas. Eu já falei pra vocês. Esse negócio de cristão fazer festa junina é povo que ainda alimenta a alma. Tá um pezinho no mundo e um pezinho dentro da igreja, tá? Porque quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela não tá nem aí pra festa mais. Querida, ela não quer saber de festa, ela quer saber de comunhão, santidade com Deus. E aí o que acontece? Nós estamos no mês de Tamuz. Junho e julho são meses que abrem portais para os demônios da área sexual, que é Lilith, tá? E os subordinados dela. A pessoa que abre esses altares, que levanta esses altares, ela tem mais intensidade. Esse mês aqui você vai ver que você começa a sonhar com ex, direto. Você começa a pensar. Daqui a pouco você tem vontade de fazer coisa que não deve. É tudo ela, é o mês dela, ela tá com mais intensidade. Tá? E aí ela começa a fazer o quê? Soltar os dardos inflamados sobre a vida da pessoa. E a pessoa, às vezes, ela mesma abre as brechas. Pessoas agora começam a ter mais paralisia do sono. É o mês propício, tá?
É o mês propício dela. Então, cada mês, queridos, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Cada mês é um trono que governa, tá? Existem as tribos, e toda tribo traz bênção para as nossas vidas. Os tronos malignos trazem maldição. Então a gente precisa entender na palavra qual é o trono que atua naquele mês, para você poder ter esse direcionamento de orar em cima daquilo, cancelar, destronar, para você ter mais força. Agora, como que você vai ter força numa potestade dessa, um principado desse, se você é o primeiro a abrir a porta? Aí vamos ver essas pessoas. Sabe por que o povo acaba louco? Tô falando de cristão. Cristão que você vai ver que dentro do ministério, às vezes você passou e fala assim, nossa, essa mulher é tão cheia de Deus, ela tá doida, ela tá com depressão, agora ela tá com síndrome do pânico. Sabe por quê, queridos? Porque não sabe aonde pisou. Porque tinha brecha. Eu falei pra você, o demônio da área da loucura, quando você toca nele pra tirar alimento dele, resgatar aquela alma aprisionada, ele vai olhar pra sua vida e vai falar assim, cheia de legalidade, eu vou destruir ela agora. Lembra que a gente já estudou? Vocês já estudaram comigo. Para o demônio tocar em você, precisa de porta. E Deus, ele é juiz. Ele não vai passar a mão na sua cabeça porque ele gosta de você. Ele vai permitir porque ele é justo. Deus, ele é justo. Então, a partir do momento que a pessoa foi ali, abriu a porta na madrugada e depois ela foi lá na igreja ou ela foi lá orar por uma pessoa com uma gota só que ela abriu no mundo espiritual, o diabo destrói ela, ela vai acabar louca. Por isso que eu falei pra você, cuidado, querido, cuidado quando você for orar pra uma pessoa que tem depressão. Vigia na terra. A Bíblia diz orar e vigiar. Vigiar é isso, você se analisar. Eu tô pronta pra essa batalha? Não, eu não tô. Eu tenho uma área corrompida, eu não posso tocar. Eu preciso que você entenda isso. Senão você vai acabar trazendo todos os problemas pra sua vida e você não vai aguentar. Não dá. O mundo espiritual, querido, não é para brincar, não. Quando você entra no mundo espiritual, você tem que entender na raiz. Tem pessoas que estão orando por pessoas que eram da maçonaria, mas nem sabem os fundamentos da maçonaria. Eu nem podia falar isso aqui, que às vezes a live cai, viu? Tem pessoas que estão orando por pessoas que veio do satanismo, mas nem entende. Como que você quer libertar aquela pessoa? Você não sabe nem o trono que aquela pessoa cultua. Você não sabe nem nada daquela entidade. As pessoas não têm conhecimento. Como que você quer libertar uma pessoa? Querido, para ser libertador, você vai ter que estudar muito. Você não tem ideia. Você mais vai estudar do que você vai orar. Queridos, eu passo horas estudando. É livros em cima de livros. Para você entender, eu nunca pisei nesses lugares. Como é que eu vou libertar uma pessoa que eu não pisei? Eu não sei. Tem que estudar. Aí você vê que a pessoa não quer estudar, quando vai falar só de falar o nome do demônio, a pessoa já se treme toda. Você não vê cristão que é assim? Falou o nome do demônio, ai mano, fala esse nome, tá atraindo porque não tem autoridade. Tá atraindo porque não conhece, porque não tem firmamento na onde você tá. Se você sabe de portas, de brechas, sabe quem é teu pai, querido. Você não conhece Yahvé não, Adonai? Você não conhece a força que ele tem, não? Todo joelho se dobra, todo joelho. Não tem principado, não tem potestade, não tem legião, não tem cabeça de legião. Quem tem autoridade tem, quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem mesmo. Tem medo. Quando o demônio manifesta, vai chamar o vizinho para tirar, porque não tem autoridade, não gerou óleo. No céu tem uma engrenagem. Ó, é igual você tá ali, ó a engrenagem. É todo dia orar, é todo dia jejuar, é todo dia estudar. Essa que é a engrenagem. Agora o povo não quer estudar, o povo tem preguiça, tem um demônio no couro da procrastinação espiritual. Eu só consigo quando alguém vem me ensinar. Eu só consigo quando alguém me ministrar. Querido, abre um livro, vai ler um livro. Abre sua Bíblia, faz um propósito com Deus. Todo dia eu vou ler 2 capítulos. Todo dia eu vou estudar um pouco. Você vai ver como Deus vai começar a derramar sabedoria sobre a sua vida. E eu quero que você entenda. A sabedoria só vem do alto. Homem não te dá sabedoria. O homem te dá conhecimento. O que eu tô vindo trazer para você é conhecimento. Mas quem vai descer a sabedoria, os códigos, tá? O nível alto de revelação é Deus. Não é o homem. Como eu falei para você, eu já tinha lido Gênesis 4, 5 vezes. Eu dei seminário em cima de Gênesis. Só que ontem, Deus abriu o leque quando eu olhei uma palavra. Por quê?
Sabedoria desce quando você estuda, sabedoria, você separou. E olha que eu não estava nem no secreto. Tava eu, meu marido e meu filho brincando, meu marido escutando TikTok e eu lendo a Bíblia. E mesmo com aqueles barulhos, aquelas vozes, Deus sabia que eu estava separada ouvindo algo para ele, fazendo algo para ele, para edificar meu espírito. Eu não tô nem para TikTok, querido. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo em TikTok? Olhando? A pessoa fica milhões de tempos olhando, ouvindo ali TikTok, vendo a vida do outro. O que o outro tá fazendo? A sua vida parada, porque você tá olhando para a vida do outro. Querido, vá fazer por você. Salvação é individual, conhecimento é individual. Busque mais por você. Se separa mais. Não fique esperando, como eu falei para você. Não adianta, querido, vou falar para você com propriedade. Você fala assim, eu tenho um chamado. Pastor, eu tenho um chamado de libertação. Tá. Quem liberta é Jesus Cristo. Ponto. É o nome de Jesus. Mas tem castas. Vou falar mais no profundo. Tem legiões que vêm tronos em cima dele que você precisa estudar para saber como que você destrona. E eu vou entregar uma chave aqui agora em nome de Jesus. Eu não estou nem passando o estudo. Olha como Deus é lindo. Quando uma pessoa manifesta, vou dar uma aula aqui de batalha espiritual alta para você entender. Quando o demônio manifesta e ele vem com legião, tá? Tô falando de legião. Aqui nós não estamos falando de demônio pequeno. Demônio pequeno é o do candomblé. Esses pequenininhos que manifestam. Qualquer pessoa tira, tá? Tô falando de patente alta. Estamos falando aqui de legião. Quando fala de legião, tá falando de milhões. Milhões e milhões. Pensa aí, a pessoa manifestou. Quando aquela pessoa manifesta, queridos, demora de 3 a 4, 5 horas para você tirar aquela quantidade de demônio dentro da vida da pessoa. Porque aqui não tá falando de um, tá falando de milhões. Pense aí, você vai lá, em nome de Jesus, aí você tira uma quantidade, ela manifesta de novo. E daqui a pouco manifesta de novo. E quem não sabe de mundo espiritual vai olhar e falar assim, nossa, ela não tem nem autoridade. Olha lá, já falou o nome de Jesus, não saiu. Já falou e não saiu. Não é sobre isso, queridos. Estamos falando de legião. Então aqui são libertações de 3 a 4, 5 horas. E de dias manifestando a pessoa. A gente não sabe a quantidade de demônio que tem ali. Você não sabe a quantidade de demônio que está alojado no corpo, alma e espírito daquela pessoa. Então não estamos falando sobre autoridade, estamos falando sobre quantidade de demônio. E quando aquela pessoa está manifestada, você não vai ver isso nas igrejas, porque as pessoas não estudam de batalha espiritual. Quando a pessoa manifesta, queridos, quem tem autoridade, ela já entendeu, ela já aprendeu. Enquanto a pessoa está manifestada, tá? Antes de você tirar o demônio no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, você cancela a maldição, você fecha as portas, você recolhe sangue, você recolhe sêmen, você recolhe idolatria, você vai recolhendo várias coisas que o Espírito Santo de Deus ali vai te direcionando. O mundo espiritual tá aberto, aquela pessoa manifestou. Você é o canal para destronar os demônios da vida daquela pessoa. E Deus vai te dar palavra de conhecimento. Naquele momento ali, sabe o que é palavra de conhecimento, querido? É a revelação do trono. Ó. Deus vai lá e fala assim, aborto. Isso é palavra de conhecimento. Na hora que você está orando pelaquela pessoa, você não sabe da vida dela, você não fez mapeamento, você não sabe. O mapeamento tinha que ser primordial nos ministérios. Não entra uma ovelha para o ministério sem saber o que ela está trazendo para o ministério. Será que você está preparada para lutar contra um trono de idolatria? Será que você não tem idolatria dentro da sua igreja? Quando você tem uma cruz fincada lá, que cruz é maldição? Deus abomina a cruz e o homem precisa de uma coisa ainda para segurar. O Filho de Deus carregou a cruz, Deus olha como maldita. Existe um demônio chamado Crucitas, guarde esse nome, vai estudar. Ele atua de trás das cruzes, nos cemitérios. Então o povo está sofrendo porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento do mundo espiritual. Deus, ele é espírito. O altar não precisa de nada. O altar precisa de um púlpito com a Bíblia. Quem liberta o ser humano é a palavra. É o Espírito Santo. Deus diz que ele é espírito. Para de se agarrar em coisas. Isso é o ser humano que colocou doutrina do homem em cima. Tá? Preciso que você entenda isso. Em nome de Jesus, vira essa chave na sua vida. O que mais tem é pessoas que idolatria. Como que ela vai orar por uma pessoa que tem isso? Que autoridade que ela tem se o demônio vai olhar para ela e falar assim, tu me alimenta aí em cima? Tu me alimenta? Na tua casa, quando tu tem uma imagem. Vamos para a palavra? O negócio ficou bom agora. Vamos para a Bíblia? A gente tem que ser... Querido, parede preta. Parede preta é doutrina do homem. No céu não tem cor de parede. Doutrina do homem, tá? Vamos lá. Peraí. Vamos em Êxodo.
Por isso que a gente precisa fazer teologia também para aprender, tá? Êxodo. Você só confronta religioso com Bíblia. Eu já falei para quem tá comigo, eu acho não muda a vida de ninguém, tá? Eu acho não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é palavra. Vamos lá? Eu quero te provar no que eu tô falando de cruz. Que eu tô falando de pessoas que têm um quadro com Jesus. Eu vou mostrar para você aqui agora. Que colar de cruz, em nome de Jesus. Eu já dei exemplos. Eu já libertei pessoas que quando eu toquei no próprio colar, o demônio manifestou. Eles gostam de coisas, portais, amuletos para se esconder. Vai lá, Gênesis 20. Deixa eu ver aqui. Gênesis não, perdão, Êxodo. Vamos lá. Vamos lá. Queridos, parede não influencia nada. Parede, querido, foi o homem que pintou a cor da parede. Tá? O homem pintou a cor da parede. No céu não tem cor, tá? No céu não tem placa. Doutrina do homem. O homem faz doutrinas dele, que não tá na Bíblia, tá? Preste atenção aqui no que eu vou falar. Eu vou comprovar o que eu falei agora. Êxodo, versículo 20, do versículo 4, diz assim: o próprio Deus, aqui é o Yahvé, o Adonai, o Criador de todas as coisas. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu. Queridos, o que está em cima do céu? Pai, Filho, Espírito e os anjos. É isso aqui que está em cima do céu. Para que você quer um quadro de Jesus, querido? Se Deus está falando, não faça imagem do meu filho é Espírito. Vigia na terra. Não precisa pegar nem ver, ele é Espírito. Deus gosta daqueles que louvam, que adoram ele em espírito e em verdade. Não é pegar, não é olhar. Isso é para crente novinho, Teófilo, que fala. Quem não lê a Bíblia no profundo, tá? Preste atenção aqui para você não falar que a pastora está trazendo heresia. Não faça imagem nenhuma do que há no céu, nem ou aqui embaixo da terra. O que estava embaixo da terra, querido? A cruz que o filho carregou. O filho carregou a cruz. Deus abomina. Para que você está com a cruz em cima do altar? Para que você está colocando um amuleto em cima do altar? Jesus falou, eu sou Espírito. Eu sou Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Então, querido, se você precisa ainda, vai, em nome de Jesus, estudar de libertação. Porque na hora que você pegar um demônio da idolatria, ele é o primeiro a tocar em você. Fala assim, agora eu vou com força total na vida dela. Ela é a primeira a levantar um altar dentro do próprio ministério. Por isso que os demônios gostam de estar dentro da igreja. Você já percebeu como os demônios gostam? Portais. Portais. A pessoa tem dificuldade de abrir uma igreja, botar uma cadeira, um púlpito e não ter nada. Tem dificuldade porque o que vai libertar o povo é a palavra. O que vai libertar o povo, querido, não é cruz, não. Não é a arca da aliança, não. O que vai libertar o povo é unção, é poder, é a nuvem. É você ministrar isso aqui, ó. Abre a visão do povo, leia as entrelinhas da Bíblia, tá? E o que tem de ministrar. Por que a Thalita não vai para a igreja? Aí eu escuto aqui na minha cidade. Nossa, ela não vai nem igreja, ela não visita. Querido, eu tenho visão espiritual, eu estudei. Você acha que eu vou sair da minha casa? Que eu não tenho idolatria, que eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho um grupo, eu tenho pessoas que me acompanham, pessoas que estão na mesma visão, com linhagem. Eu vou entrar num templo para me contaminar? Pelo sangue de Jesus Cristo, abre a sua visão espiritual. Leia Êxodo no profundo. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. E tem um monte de gente cristão que está condenando os católicos, está condenando os povos da Umbanda, está condenando o candomblé, mas é o primeiro a ter uma idolatria dentro do ministério. É o primeiro ali. Queridos, ato profético é uma coisa. A Bíblia nos dá parâmetro de ato profético. Você ter aquilo ali dentro do ministério, tá? Deus falou, tá falando a palavra. Por isso que eu tô falando, as pessoas precisam entender a Bíblia. Precisam estudar. Pega a Torá, quando você lê a sua Bíblia, pega a Torá, leia do lado. Tem palavras ali que vai trazer mais revelação. A Bíblia, ela tem códigos. Esses códigos só descem com a revelação do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia toda na carne. Vai te matar espiritualmente. Esse livro aqui é um livro de revelação. Esse livro não é um livro para você ler igual você compra um livro e vai lendo. Esse livro é um livro de revelação. E o que mais você vai ver hoje, como eu falei, é
cristão contaminado, não entende mundo espiritual, tá? Torá, queridos, é a Bíblia hebraica, tá? Ali ela tem códigos, revelações diferentes, tá? Tem ministérios que eles trazem o lado do ocultismo, tá? Subliminar. Estude um pouquinho da maçonaria. Estude a maçonaria e pise em alguns templos onde você costuma visitar. Deus vai abrir sua visão da mistura que tem ali. Quando você estuda muito, querido, a única coisa que ninguém vai te roubar é conhecimento. É a única coisa. Podem te roubar tudo na tua vida, conhecimento não. É isso aqui que vai te libertar. Eu já falei pra vocês, não adianta a gente ficar orando, não adianta você ficar aqui o tempo todo, vocês têm que aprender. É isso aqui que vai virar a chave da sua vida. Você tem conhecimento. Aonde você pisa, você tem discernimento espiritual para saber o que tá atuando. Tá? Desculpa. Tá, engasguei agora. Vocês vê como Deus mudou o contexto. Eu ia falar das câmeras da alma. Deus levou para uma linha totalmente diferente. Eu vou falar mais algo aqui. Quem já fez o Restauração Financeira comigo, área financeira, falar de tronos de Mamon. A maioria das pessoas, queridos, elas não romperam financeiramente. E eu tô falando de vida próspera, de dinheiro aqui agora. Tá? Por quê? Porque você já ensinou que não pode isso, que não pode aquilo. Mas as pessoas, queridos, como eu falei, elas preferem agradar o pastor. Ela prefere agradar o vizinho, agradar a prima, agradar a tia. Vai lá e assina uma rifa. Vai lá e vende uma rifa. Querido, Deus não tá nisso. Sai fora de rifa. Aí sua vida fica o quê? Presa. Presa. Ah, mas eu tinha que fazer a rifa porque era uma intenção boa. Era uma intenção boa, eu precisava ali edificar alguma coisa, era um propósito. Querido, quem vai te abençoar não te dá barganha. Eu falei pra vocês, quando a pessoa... Olha, vou fazer um ao vivo aqui na minha cidade, Deus vai gerar isso ainda. Deus vai gerar. Vamos ver esses capirotos manifestar. Estamos gerando no espírito, vai chegar esse dia. Quando a pessoa, ela assina rifa, ela abriu legalidade para Mamon. Ela abriu legalidade para os espíritos de loucura. Você precisa entender como eles trabalham no mundo espiritual. Pessoa, queridos, elas querem, elas precisam ganhar o prêmio. E gera o quê? O que gera? Não pode vender, não pode comprar, Sheila. Sheila, tu já fez restauração financeira em nome de Jesus? Não compre, não venda. Maldição não se transfere para o próximo, querido. Deus abriu sua visão. Uma vez que você sabe, você não transfere para o próximo. Você quebra ali, Deus conta com a gente. Por isso que poucas pessoas vêm falar isso. Por isso que poucas pessoas pregam a verdade em cima do púlpito, porque o povo não está preparado para isso. Não pode comprar e não pode vender, tá? Não faça isso, não. Não tem rifa na Bíblia. Cadê a rifa na Bíblia? Então, querido, não faça isso, tá? Olha só. Mas pode ter alguma porta que a pessoa tá presa na área financeira. Porque a área financeira, eu só tô dando um exemplo da rifa. Mas tem um monte de coisa aqui que a pessoa abriu legalidade, tá? Então, automaticamente, a pessoa tá debaixo dos espíritos de loucura. Porque gerou ansiedade, tá? Gerou ansiedade. A pessoa quer ganhar o prêmio. Então, ela alimentou um sentimento, tá? Jogos online piorou. Que cristão é esse que joga online? Diabo no couro. Sorteio. Todo sorteio que envolve um prêmio. Eu aprendi isso no começo do meu ministério. Por quê? Na primeira live que eu fiz, eu sorteei um livro, tá? Eu sorteei um livro. Eu falei, quem mais comentar na live, eu vou dar um livro. E gerou o quê? Uma expectativa nas pessoas. Elas ficaram ansiosas, ficaram disparando a live, ficaram comentando. Isso depois Deus tratou comigo, quando eu estudei dos espíritos de loucura. Ele falou, você gerou algo nelas. Não pode. Não pode. Tá? Uma coisa é você presentear, como eu falei, olha, quem comentar na live, quem encaminhar, lá no meu grupo eu vou mandar um livro, mas é aberto para todos, queridos. É aberto para todos. E uma vez no mês eu presenteio quem tá comigo no meu ministério, não é quem é visitante, quem é membro meu, que tem o nome, que eu sei que eu sou pastora, eu mando um livro. Tá? Não é sorteio. Eu mando, tiro do bolso, do meu dinheiro, da onde eu vendo os seminários, e eu mando um livro para a pessoa, tá? Então, preste atenção.
Não vamos deixar o povo ansioso, não vamos trazer, não seja você o canal de maldição para a vida de ninguém, tá? Por que as pessoas, quando elas fazem muitos seminários, muitos estudos, elas têm muita dificuldade de permanecer em algumas coisas, tá? Porque ela abre a visão tão ampla do mundo espiritual que ela já fica com dificuldade de ficar em alguns ministérios. Porque, como eu falei, muitas doutrinas do homem e muitas coisas que tem mistura, tá? Corre disso, querido. Uma vez que você não sabe, Deus até te perdoa. Uma vez que você sabe, você está desagradando a Deus e agradando homens. Olha, pastor, eu já aprendi sobre isso. Obrigado, eu vou abençoar, eu vou dar aqui o dinheiro. Não põe meu nome em rifa, não. Tá? Qual é a dúvida que a igreja está debaixo de um trono? Querido, qual é a dúvida que aquele ministério tem um trono chamado Mamon, que é o trono do dinheiro? Qual é a dúvida que vocês estão tendo aqui agora? Eu falei para vocês, se o seu líder for corrompido, se o seu líder tiver um trono atuando sobre a vida dele, ele está transferindo para a igreja o que ele carrega, querido. Se não é a nuvem de Deus, se não é a unção, se não é a glória, o que ele está transferindo? Me explica aí, Jeová. Em nome de Jesus. É tanta mistura que tem. Você não vai ver os cristãos que eles, eu falei para você, precisa ainda se agarrar em coisas do mundo para trazer para dentro da igreja? Você não vai ver que tem pessoas que vai postar uma foto e colocam a música do mundo? Eu já vi pastor, querido, da minha cidade, coloca a música do mundo. Que diabo é esse que tá no coro? Por que não põe um louvor? Porque tem a necessidade de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, tá? E quando eu tô falando de igreja, eu não tô falando só de templo, não. Você é a igreja, você é o templo, tá? Gente, posso falar uma coisa? Gera no mundo espiritual que as pessoas sejam pessoas abençoadoras. Não precisa ficar fazendo nada, querido. Abençoa isso daqui, ó. Deus, ele tem prazer. O que a Bíblia diz? Que ele abençoa os que estão com ele. Ele abençoa. Vamos abrir Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio. Abra aí. Oh, Jesus. Abra aí em nome de Jesus. Abra aí, querido, em Deuteronômio, pelo sangue de Jesus Cristo. Deuteronômio, porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando, é mandando aqui, ele não está pedindo, está mandando, e não obedecerem às leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Queridos, tem 43 maldições. Leia Deuteronômio 28. Ah, pastor, eu estou no tempo da graça. Isso aí, ó, Antigo Testamento, querido, Deus não muda. Deus não muda para agradar ninguém. Vou abrir outra coisa aqui para vocês. Vamos lá. Peraí. Calma aí agora. Peraí que eu vou achar uma coisa aqui que vai virar uma chave na sua vida. Peraí. Tô só lendo aqui para me passar o certo. Abra aí, por favor. Abra aí. Quem puder, coloca a base bíblica aí. O pessoal vai anotar, depois vai ler, ó. Levítico, lá no 16, no 34. Levítico 16, lá no 34. Pega essa chave aqui do céu agora, tá? Ó, aqui tá falando do dia do perdão, o dia do Yom Kippur. A maioria dos ministérios, queridos, não fazem mais isso, tá? Isso aqui é um povo que entendeu os códigos da Bíblia. Isso aqui é um dia de separação, que a pessoa se separa 26 horas do dia, 25 horas do dia, para estar em santidade com Deus. Não toma banho, não escova dente, não põe a mão em água, não come, não bebe água, não coloca roupa, tá? Roupa que eu digo assim, você tem que colocar roupa mais fraca, você não vai ficar de chinelo, você vai ficar orando, você vai ficar louvando, separada. É um dia de separação. E ali você vai fazer uma lista para Deus, para revogar sentenças, pedir suas bênçãos, pedir para ele acelerar algo no mundo espiritual, tá? E aqui tem um código. Pega aqui, Sacola. Eu espero que tenha bastante líder aqui para passar isso pro povo, porque talvez você não sabia. Essa lei é mandamento, lei, será obedecida. Obedecida é o quê? Você tem que obedecer,
tá? Porque as maldições começaram na nossa vida porque Adão desobedeceu. Então aqui ele está falando, tem que obedecer. Para sempre. Queridos, para sempre é o quê, queridos? Não tem fim. Em outras traduções está falando assim, ó. Esta lei será perpétua. Independente de Jesus Cristo ter vindo, ter levado seus pecados, você já está no tempo da graça, Deus colocou leis na terra que está falando é perpétua, não tem fim, não deixa de fazer. Pegue isso aqui no mundo espiritual, querido. Olha aqui, coloca aí no dicionário o que é perpétua, coloca o que é para sempre. Eu falei para você, a Bíblia tem códigos. Isso aqui é um código. Isso aqui é um código do mundo espiritual. Tem pessoas que vai ler e não tem revelação. Aí vai lá para o Novo Testamento e fica pregando uma graça barata. Pregando algo que não está dentro da palavra. Tá? Olha aqui, ó. Uma vez por ano haverá cerimônia para conseguir o perdão dos pecados do povo. Então nós aqui, queridos, no meu ministério nós fazemos. E eu já falei para vocês, tudo que eu escrevi na minha carta está se cumprindo. Deus tem até outubro para terminar de cumprir o que eu pedi para ele. E eu sei que ele vai cumprir. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu renuncio. Então o dia do perdão, quer dizer, em outubro. Quando estiver perto, eu vou fazer live. Eu vou avisar no grupo. A gente vai separar. É um dia, queridos, que Deus desce na terra. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, desce para revogar sentenças. Dá despojo para os filhos dele. Então é um dia, queridos, que aqui está falando. Leia direito no versículo 34. Essa lei será obedecida para sempre. Não tem fim. Tá? Vamos ver o que é para sempre. Vamos no dicionário. Peraí, vamos pro dicionário. Depois você vai na hebraica. Vai lá na Torá para você ver. Vamos ver aqui, ó. Já vou encerrar a live, viu? Vocês estão cansados? Saiu do foco. Amanhã eu vou voltar com o mesmo tema de ontem, de hoje, que não fez o tema. O que significa perpétua? Vamos lá. O que significa a palavra perpétua? Vamos lá. Peraí. Perpétua significa para sempre. Perpétua significa não tem fim. Tá? Se não tem fim, queridos, independente do seu tempo que você viva hoje, é um mandamento, é uma lei de Deus. Thalita, me mostra no Novo Testamento. Vamos para a Bíblia. Tem algum teólogo aqui para a gente ter uma discussão agora? Eu adoro isso. Eu adoro isso, porque eu me especializei nisso. Eu me especializei nisso. Para confrontar religioso. Vai lá no Novo Testamento. Bora lá. Vamos lá. Isso aqui é bom demais, querido. Você só confronta religioso com Bíblia. Falei pra você, se não tiver Bíblia na cabeça, é melhor você ficar calado. Melhor você nem ir pra rede social. Pera aí. Vou achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele guarda até os versículos na minha mente. Pera aí. Abra aí, por favor, no Novo Testamento para complementar o que eu preguei em Levítico. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Tá? Isso é confronto mesmo no espírito. Mateus 5,17 diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não, eu vim para acabar com eles, mas eu não vim para acabar com eles, mas para dar sentido duplo. Conseguiu entender? A revelação desceu do céu agora. Antigo e Novo Testamento se casam juntos. Esse negócio de tirar porque não gosta, porque você não consegue fazer, isso é doutrina do homem, tá? Doutrina de Cristo, ele veio cumprir. Então ele veio aqui, queridos, para acrescentar o que está sendo falado nos livros da lei. Se você não tiver debaixo dos mandamentos, se você estiver com brecha, se você achar que o seu eu acho, eu consigo, eu não quero acreditar, você já está debaixo de maldição. Você não está debaixo da aliança da cruz. Porque a aliança da cruz, queridos, é um preço caríssimo. Caríssimo. O que eu falei para vocês que eu não fico pedindo oração para ninguém? Por que agora eu não fico mais? Quando eu não sabia, eu pedia. Quando eu aprendi, eu falei, não, a revelação está na palavra. Eu tenho Deus aqui dentro da minha casa.
Se eu precisar, ele vai falar, ele vai descer o rolo do céu aqui agora. Então, para que você vai ficar pedindo oração para um e para outro povo tudo contaminado? Pode pisar em qualquer ministério, começa a visitar para você ver a idolatria que tem dentro dos ministérios. São pessoas que idolatram pastor. Idolatra pastor. Você vai ver isso muito na sua caminhada. Esse negócio de idolatria, Deus condena. Deus condena, eu falei, eu quebro toda idolatria contra a minha vida. Queridos, hoje eu estou de pé, amanhã eu posso não estar. Amanhã pode não estar. Então se firma na palavra, se firma na Bíblia. Aprende isso aqui. Aonde você pisar para você visitar, o próprio Deus vai falar, eu não estou aqui. Eu não estou nisso. Olha ali o Espírito que está atuando no próprio líder. Olha ali o Espírito que está dentro do ministério. Então, em nome de Jesus, esses dias eu vi um vídeo, é até de uma conhecida minha, amiga minha, assim, não é amiga, mas é conhecida. Ela veio nas redes sociais falar até de um boneco, né, que tá muito comentado lá, Bubu, né? E ela falou assim, gente, parem de endemonizar tudo isso. Tudo para vocês é demônio. Com certeza essa pessoa não leu Bíblia. Não nasceu do Espírito, querido. Não nasceu do Espírito. Porque a Bíblia diz que não dá para você adorar dois senhores. Ou você adora Deus, ou você adora Satanás. Esse Labubu, queridos, é um demônio. É monstros. Monstros são demônios. E as pessoas, elas pegam de tudo. Eu já falei, Satanás, ele pega de tudo para tentar entrar dentro da sua casa. E depois não entende, porque seu filho tá com TDAH, com toque não sei das quantas, tá com um problema aí, perturbado a noite toda, não chora, tá tendo pesadelo. Porque a própria mãe é a primeira, que ela é a autoridade espiritual, ao invés dela aprender de batalha espiritual, ela é a primeira a chamar o demônio para dentro de casa. Falando assim, ó, não endemonizem tudo. Tá bom, querida? Então estuda a Bíblia. Vem fazer um seminário comigo. Bora lá? Você não tem ideia da cegueira espiritual que vai cair. Você viu, Nida? Você sabe o que eu tô falando. Eu vi e me calei. Aí você vai pedir oração para uma pessoa corrompida dessa em nome do Senhor Jesus? Queridos, eu não tô tocando na pessoa, eu tô tocando tá sobre a vida da pessoa. Não tem visão espiritual. A Bíblia diz nascer da água e do Espírito. Para você entender do mundo espiritual, você tem que estudar. Para você saber o que abre porta, o que fecha porta, você tem que ler a Bíblia no profundo. Como que tem pessoas que estão orando por outros que nem a Bíblia leu? Você não tem ideia, vocês vão bugar sua mente hoje aqui. Ou somente vai bugar. Tá? Então, em nome de Jesus, eu quero que você leia essa Bíblia no profundo. Pede para Deus descer a revelação. Fala assim, Senhor, eu preciso ver os códigos. Os códigos que o Senhor trouxe. Isso aqui é o mapa do tesouro. Isso aqui é para você não cair nas armas de Satanás. Isso aqui é para ele perder as forças. Agora, não adianta, querido, você ler um versículo isolado sem ler a Bíblia toda. Muda nada. Muda nada. Posso encerrar? E amanhã eu vou voltar com o tema. Hoje foi pau. Eu falei para vocês vão tomar café aqui. Vocês vão tomar um café tão cheio que você vai ficar cheio o dia todo. Você vai ficar cheio o dia todo. Vocês vão ver uma live que eu vou fazer em cima de Marcos 5. Eu vou fazer no grupo, não vai ser live não, é no grupo fechado. Marcos 5. Eu vou mostrar para vocês tanta coisa que tem ali. Que é poderoso, é poderoso. Queridos, Deus vai abrir a visão de muitos. Não foi à toa que vocês chegaram aqui, como tem outros ministérios que pregam realmente a verdade. Queridos, amanhã é domingo, não sei, porque meu esposo está em casa, tem que vigiar na terra, né? Mas se eu aviso para vocês, mas provavelmente eu venho na segunda, tá? As escamas caíram. As escamas caíram. Vocês não têm ideia. Isso aqui, você tem que ler chamando o Espírito Santo para ele ministrar a Bíblia. Querido, peça a direção para Deus. Fala, Senhor, me mostra o que está no oculto. Eu já ensinei para quem está comigo. Você precisa pedir para Deus mostrar, tá? Peça para Deus mostrar o oculto que está no espiritual dos seus líderes. Faça isso até sobre a minha vida, eu já falei, tá? Fale isso, Senhor, o que está sobre a vida da Thalita? Porque, querido, eu falei para você, a Thalita, ela pode vir aqui como um personagem. O que mais tem é personagem, são pessoas camufladas, lobos em pele de cordeiro, que vivem disso aqui, ó.
Não quer pregar a verdade para você. Quer te enganar lá dentro, tá? Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Ore. Quando acabar essa live, vai pro teu secreto, tira 10 minutos, fala assim, Senhor, a Thalita, a pastora Thalita, eu não quero tocar na unção que tá sobre a vida dela. Eu quero que o Senhor me mostre, Pai, em sonho, em revelação, na palavra, numa visão aberta, o que tá sobre a vida dela. Faça isso, querido. Deus não deixa ninguém enganado. Eu aprendi. Eu faço isso com a minha bispa. Vez em quando eu vou lá no secreto e falo, o que tá sobre a vida da minha pastora? Se ela estiver corrompida, querido, eu dou linha na pipa. Você tá doida? Ficar com a cobertura que tá sem unção, sem poder, sem nuvem, não dá. Tá? Derrama uma Shekinah. Alguém aqui não aceitou Jesus e quer aceitar? Vou começar a fazer isso ontem deu certo. Alguém aqui não aceitou Jesus e quer aceitar? Que eu preciso, né? Desligar, vou lavar louça. E vou preparar alguma coisa para as crianças. É isso mesmo. Ó, e outra coisa. O que nós aprendemos, nem todo mundo, querido, tá com o espírito preparado para receber, tá? Você não vê que tem os fariseus, que Jesus, ele ia lá pregar e eles não queriam receber aquilo? Tem pessoas, queridos, que vai ter uma fortaleza. Não quer, não gosta, porque tem um trono que tá atuando. Existe um trono chamado Leviatã, é o trono da incredulidade. Esse trono, querido, não é você que destrona, é o único trono, querido, que só Deus, só Jesus Cristo destrona, tá? Como que Jesus Cristo destrona Leviatã? Com a humildade, é só ele, tá? Outro dia eu explico para vocês também, tá? Não dá para eu e você destronar Leviatã. É um príncipe alto do inferno, é uma hierarquia grande, tá? Que só Jesus Cristo. E tá na palavra também. Tá na palavra, mostrando por que é Jesus que destrona. Foi bom pra vocês? Em nome de Jesus. Continua assistindo as lives, querido. Continua maratonando as lives. Vocês vão aprender muito. Que pena que vai acabar, olha. Eu acordei cedo, lavei o cabelo. Que ontem eu tava tão agoniada aqui fazendo a live. Minha cabeça chega a estar doendo. Isso aqui, querida, é transferência de unção. Quando a gente vem aqui e transfere conhecimento, isso abre a cegueira espiritual das pessoas. Uma vez que você aprende, Satanás perdeu um pouco do domínio sobre a sua vida, tá? Então, quando você abre a visão das pessoas, ele vai perdendo a força, porque o que desmonta ele é conhecimento, tá? Como eu falei, você pode expulsar o demônio, ele vai voltar quando abrir a porta. Você pode expulsar, no outro dia a pessoa vai lá, que nem a gente falou da rifa. Ah, vamos lá, oramos por Mamon, destronamos Mamon e suas filhas, todos os espíritos que estão debaixo de Mamon. Só que no outro dia, aquela pessoa foi lá e assinou uma rifa. Aí o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que da onde sai um vem 7 pior. Imagina se a gente tirou 1 milhão. Vai voltar quantos milhões em cima daquela pessoa, porque ela foi lá e assinou a rifa? Por isso que eu falei para vocês que tem que aprender. É isso aqui que você vai perder. É isso aqui que demônio perde a força, tá? Vamos encerrar, eu vou orar. Em nome de Jesus. Segunda-feira eu vou trazer o tema de novo, que eu ia trazer hoje. Não trouxe o tema. Deus trabalhou de outra forma, né? Não trouxe o tema. Segunda-feira eu trago as câmeras da alma, tá? E você que não se inscreveu no seminário de restauração sexual, não perca essa oportunidade. Eu tô falando do fundo do meu coração. Quem já fez sabe. É um seminário de abertura de visão. A sua visão vai ser muito ampliada. A gente fala de Lilith, fala de Kundalini, fala de Asmodeus, vai falar desses tronos. Você vai entender como eles atuam, espírito de encantamento, tá? É muito profundo. E ele tá com valor, queridos, que jamais eu vou fazer isso de novo. Quem me conhece sabe. Ou eu presenteio a pessoa ou eu não dou. Esse valor de R$50, ele tá promocional por causa das pessoas que vieram do Lucas. Então, se você passar essa oportunidade, não vai ter mais. Depois você vai ter que pagar o valor cheio, que é R$150, tá? E hoje em dia eu não dou mais individual. No começo do ministério, eu parava ali e eu ficava 10 horas, 5 horas cada dia ministrando no individual. Hoje em dia, querido, a gente tá dando no coletivo, porque chegou muitas pessoas. Então, não tem mais esse individual. Quem pegou, pegou.
E eu vou falar para vocês, a tendência é Deus aumentar. Quanto mais Deus aumenta, é mais difícil da gente estar, como eu falei, um por um. Não tem como, por isso que eu tô levantando líderes, libertadores, para te ajudar também, tá? Vamos orar? Vou deixar salva. Vamos encaminhar essa live. Encaminha para os líderes. Caminha para os líderes. E se alguém quiser fazer uma live de teologia, um confronto, a gente tá aqui para isso, tá? Falei para você, o que você confronta as pessoas é com Bíblia, tá? Tem que ter Bíblia. O gostoso de você debater é tendo palavra. Vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Minha cabeça está doendo muito, 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 muito. Vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Pai, quero te agradecer por mais este momento de comunhão com as minhas irmãs, Pai. Senhor, abençoa, Pai, cada uma que esteve aqui. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque sobre a vida delas, Pai, um manto de invisibilidade. Coloca elas, Pai, debaixo do esconderijo do Altíssimo, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor libere anjos, Pai, para estar perto das tuas filhas, Pai, dando livramento, Pai. Trazendo um pouco mais, Pai, de bagagem espiritual. Desperta, Pai, aquele que dorme de um sono profundo, Pai. Desperta elas do mundo espiritual, que elas tenham vontade de te conhecer, Pai. Que tudo que está sobre a minha vida, Pai, eu transfiro, Pai, 70 vezes mais sobre a vida delas. Que elas tenham mais intensidade na busca. Que elas tenham, Pai, dentro da casa delas, Pai, uma comunhão com o Espírito Santo. Senhor, batiza elas, Pai. Batiza ela com o Espírito Santo e com fogo. Derrama, Pai, sobre a vida delas, Pai, o batismo com alegria, Pai. O batismo com amor, Pai, que vem da tua palavra. Senhor, se mostra para ela em visão noturna, nos sonhos, Pai, em palavras proféticas, Pai. Derrama, Pai, os dons que o Senhor tem prazer, Pai, de derramar os dons. Senhor, abre a visão espiritual do teu povo, abre os 5 sentidos, Pai. Que aonde eles colocarem a planta dos pés deles, Pai, que não seja eles, Pai, mas que seja o próprio Espírito Santo direcionando se eles podem ou não permanecer naquele lugar. Pai, livra eles, Pai, do laço do passarinheiro, Pai. Eu já te peço, Pai, em nome de Jesus, amarra todos os demônios, Pai. Lança eles, Pai, no abismo. Eu lanço um decreto agora que todos os demônios têm que estar amarrados, Pai, neutralizado e destronado, Pai, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Então hoje, Pai, eu já te entrego, Pai, este momento de comunhão. Quebro toda idolatria contra a minha vida, Pai. Eu declaro que eu sou um vaso pequeno que se quebra fácil, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, me dá força, Pai, blinda a minha mente, Pai, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, coloca sobre a minha vida, Pai, uma unção, Pai, diferente, Pai, nesta manhã, que o Senhor derrame um óleo diferente, para que segunda-feira eu venha transbordar novamente sobre a vida delas, Pai. Senhor, eu já te agradeço por mais este momento de comunhão, e toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação, aquele que é digno, o Cordeiro Santo, nosso único e suficiente Salvador. Senhor, nós estamos com saudade da nossa casa. Maranata, 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 Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou encerrar aqui, vou deixar salva. Se você quiser assistir de novo, você assista. Busque mais a palavra, olhe as entrelinhas, pega essas palavras, coloca no dicionário, vai na Torá. Deus, ele vai falar com cada um diferente. Deus tem prazer de se revelar, mas eu preciso que você esteja de pé. Tá? E essa busca depende mais de você do que de mim. Como eu falei, a salvação é individual, né? Cada pessoa que busque por você. Então, hoje, em nome de Jesus, se agarra na videira. Só Ele que te sustenta. É só Cristo. Nós só somos canal para abençoar as pessoas. Amém? Beijo, queridos. Fica com Deus.